Vamos lá para mais uma leitura com palavras em hebraico de Gênesis 3. Vamos continuar nossos estudos das palavras e vamos começar aqui pelo verso número 7. Antes de continuarmos o verso 7, vamos dar uma lidinha no verso 6, rapidinho, para a gente não sair do contexto. O que aconteceu no verso 6? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Aqui a gente tem todas as inclinações da carne do ser humano que brotou no coração de Eva. Primeiro brota o pecado no coração e depois dá a luz. Lá em Tiago, a gente vai ler sobre isso. Brota o desejo e aí o desejo leva ao pecado, dá luz ao pecado. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Essas são as principais inclinações do ser humano natural. E tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Veja que Adão estava junto com Eva aqui, hein? Estava junto. Ela tomou a iniciativa, pegou do fruto. Olha só, olha a mulher já tomando a iniciativa, né? Saindo do curso natural. E deu para o marido, deu para Adão e ele comeu. Olha aí também, né, saindo do curso natural. O que era para ter feito? Adão era para ter falado assim, não pode, não toque. Lembra do que o Criador falou? Era para ele ter tomado a iniciativa em rejeitar o pecado. Mas ele fez? Não, ele aceitou. E assim também acontece hoje muito disso, né? São as inclinações que fazem aí as coisas saírem do seu caminho natural. Eva tomando a iniciativa e Adão ali se deixando influenciar pela mulher. E assim vai, né, se repetindo aí em todos os tempos nos comportamentos das pessoas. Então, na palavra a gente tem que voltar às origens aqui, ó, antes do pecado. Agora a gente vai para o 7. Vamos lá. Agora vamos ver palavra por palavra. 7. Abriram-se, Parrak. A gente já leu, né? Nos versos anteriores. Vamos ver aqui novamente rapidinho. Pacar. Peraí que... Vamos ver aqui. Pacar. Ok. Vou ler por alto, porque a gente já fez a leitura nos versos anteriores. Pacar, pei, kufhet, abrir. Abriram-se, então, os olhos ain, de ambos. Abriram os olhos. É nesse abrir os olhos aqui, ó, que a serpente se gloria. Eles abriram os olhos, a serpente diz que os olhos se abririam. Eles abriram os olhos? Abriram, né? Mas abriram para o bem ou para o mal? Lembra que a árvore do conhecimento era conhecimento do bem e do mal. A serpente disse que os olhos se abririam e eles seriam conhecedores do bem e do mal. Isso aconteceu? Sim. Mas foi para o bem deles ou foi para o mal? Porque é importante sabermos disso. Porque isso também funciona com muito do conhecimento que a gente vê hoje no mundo. As pessoas oferecem o conhecimento. Eu vou te dar um conhecimento que vai fazer você enxergar, vai fazer você conhecer a verdade. Será que esse conhecimento é para te trazer vida, é para o bem, ou é para te trazer o mal, para contaminar a sua mente e te desviar do caminho? Porque existem muitos conhecimentos que eles vêm para te matar,
Pode ter a aparência de verdade, mas ele vem para te matar, para deixar a sua vida num lamaçal só. Vale a pena esse conhecimento? É aí que a gente tem que refletir, para a gente ter temor do Criador. Então, abriram os olhos e percebendo, tá aqui, vamos ver essa palavra, ambos. Shenaim, vamos ver, dos dois, ambos. Então, abrir os olhos dos dois. Shin, Nun, Yud, Mem, Sofit. Shanim, Shanaim, Sha, vamos ler de forma silábica. Sha, Na-im. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta. Aqui. Não, opa, fiz errado, peraí. Pincel. Aqui, ó. Aqui. Shanaim. Shanaim. Dois, ambos, duplo, duas vezes. Shanaim. Significa, se refere a dois. Ok. Então, abriram os olhos, os olhos de ambos e percebendo, Yadá, a gente já leu, né? Yadá, ó, só pra gente recapitular. Yadá, Yud, Dalet, Ain, conhecer, aprender, considerar, compreender. E compreendendo, percebendo que estavam vamos ver nos aqui, Airam, ou Aram, com aí no começo. Significa nudez. Perceberam, compreenderam que estavam nus. Veio de uma raiz aqui. Esperto, sutil, ser astuto. Tá vendo? Ó, a raiz aqui, ó, de nus. Ligado à esperteza, sutileza. Brotou aqui uma inclinação característica da serpente. Então, eles descobriram, perceberam que estavam nus. Antes, eles não tinham essa consciência. A nudez não era algo que trazia vergonha. Eles estavam nus, mas não era algo que trazia a maldade no coração. Quando abriram os olhos, quando entrou o pecado, o que aconteceu? Percebeu a vergonha, percebeu que estavam nus. A nudez se tornou já ali algo que trazia vergonha, como a gente vai ler, ó. Estavam nus e aí eles cozeram tafar, tavi, pei, resh, tafar, costurar, serzi, costurando. Então, eles costuraram folhas, ale, vamos ver folhas aqui, ale. Ayan, lamed, re, a, la, ou a, lá. Aqui tá ale, mas aqui o re no final também tem som de H. Então, aqui é alá, mas não é o alá dos islâmicos, tá, gente? Não vamos confundir isso aqui, porque no hebraico, às vezes, a gente vai ter palavras que parecem, mas não é porque as palavras se parecem que representa a divindade verdadeira. É bom ter isso sempre em mente, porque quando a gente faz associações erradas aí, a gente vai para uma abominação. Então, tomar cuidado com isso daí. Folhagem. Então, eles costuraram folhas, eles pegaram as folhas e costuraram e fizeram fazer assar, já lemos. Cintas, fizeram cintas. Como que é cinta? Het, Gimel, Vav, Resh, He. Vamos ver, tá aqui já. Peraí, ok.
Vou sair daqui. Fizeram cintas, tá? Vamos marcar aqui a palavra. Pera aí que tem um negocinho aqui, gente, que eu não sei. Pronto. Aqui. Aqui. Vamos ler de forma silábica. Ra, gu, gimel com vav. Vav e u. Ra, gu. Ra, gu. Não é o ra do re, é o ra do ret. Ra, ra. Ragu, ra. Ragur. Ragur. Tem uma forma mais simplificada aqui, ó. Hagar. Hagar. Parece até a Hagar de Abraão, né? Mas aqui é com reto. Hagar. Que significa cinturão, cinto, cobertura nos lombos, tecido para os lombos. Ok. Então, vocês verem aqui, ó. Perceberam que estavam nus, coseram folhas, costuraram folhas e fizeram cintas para si. Cobrir a vergonha. É assim que a palavra nos ensina, é assim que devemos compreender. Esse é o relato bíblico. Da mesma forma que a gente vê o relato bíblico falando que fez céus e terra e os animais e tudo que existia, da mesma forma ele segue, o relato de Gênesis segue no mesmo entendimento. Ele, do mesmo jeito que foi criada a realidade, aqui também a gente se baseia aqui no sentido real. Foi isso que aconteceu. Aí a gente vai ver heresia por aí, colocando uma outra história por trás disso daqui, como se essa história fosse toda simbólica. E não é simbólica, é real, mas nós devemos compreender o sentido do acontecimento. É assim que nós devemos fazer. O fruto não representa atividade sexual, o fruto não representa essas coisas. A palavra, ela é kadosh, nós devemos deixá-la da mesma forma como o Pai nos apresentou. Senão a gente acaba aí sujando, contaminando o relato bíblico que é perfeito, puro. A própria palavra diz isso a respeito dela mesma, né? A palavra é pura, a palavra é kadosh. Então que ela permaneça assim. Precisamos seguir numa linha de raciocínio onde a palavra continue pura e kadosh aos nossos olhos. Lembra, se os olhos de Adão e Eva abriram por conta e reconheceram a imoralidade e a sujeira, esse foi o motivo da queda do pecado. Então, não vamos colocar sujeira e vergonha no relato bíblico. É assim que nós devemos proceder. Então, aqui, o que aconteceu? Eles abriram os olhos, reconheceram que estava nus. O problema era a nudez em si? Não. O problema era o entendimento que eles começaram a ter a respeito da nudez. Esse foi o problema. Por isso que, quando diante do pecado, nós devemos buscar ter olhos puros. Crianças na maldade, mas adultos no discernimento. Então, a gente tem que buscar ter olhos puros diante do mal. Não ficar maldando, não ver maldade em tudo, mas saber também reconhecer as coisas boas. Exemplo, quando na palavra diz assim, ó, tudo é puro para quem é puro. Tem uma parte lá que fala, não lembro se foi Paulo. Tudo é puro para quem é puro, mas para aqueles que têm a mente corrompida, tudo é mal. Como a gente interpreta essa passagem? Porque os pecadores costumam usar essa passagem também para justificar atos pecaminosos. Aí usa essa passagem. Está cometendo claramente um pecado e quem exorta esse pecado é acusado de ter olhos maus. Então, precisamos entender isso na perspectiva correta. Ali no contexto que foi usada essa passagem, é porque os próprios fariseus, eles viam maldade em tudo. Tudo eles viam maldade. Eles viam maldade na pessoa comendo com mão suja, eles viam maldade nas pessoas fazendo coisas que não eram pecado. Isso é ter uma mente contaminada e corrompida.
e leva para mais pecado ainda. Mulheres com roupas normais. Se a pessoa está vendo o pecado ali, o que está corrompido é a mente da pessoa. Islâmicos são assim, por isso que eles cobrem as mulheres o corpo inteiro e não deixa nenhuma parte à mostra, porque a mente está contaminada, a mente está corrompida, porque eles não podem olhar. Agora, vai saber o que tem por trás dessa atitude. Não pode olhar por quê? Não pode olhar porque eles mesmos não podem olhar? Não pode olhar porque os outros não podem olhar? O que tem por trás dessa inclinação? É assim que nós devemos compreender. Agora, o que é puro, o que não é pecado, a gente olha com olhos de pureza. Esse é o discernimento que a gente tem que ter. Para as coisas que não têm pecado, a gente olha com olhos puros. Tem problema comer com a mão suja? Vou condenar a pessoa por comer com a mão suja? Usando o exemplo das escrituras lá dos fariseus. Não, por que os fariseus então estavam condenando as pessoas que estavam comendo de mão suja? É assim que a gente tem que entender. Né? Mas onde há pecado, tal pecado evidente, aí sim a gente olha conforme a realidade. E assim, os pecadores também não podem se justificar por essas passagens, né? Dizendo que tá maldando isso, sendo que a própria o que a pessoa está falando é contra o pecado e não contra aquilo que é puro. É esse entendimento. Então aqui, antes de abrirem os olhos, a nudez não era considerada pecado, era só ali Adão e Eva, era um para o outro. Não tinha maldade nos olhos, como também se dá no casamento. No mundo perfeito, o casamento era para ser isso, um do outro e sem maldade nos olhos em relação à nudez um do outro. Será que é isso que acontece hoje em dia? Não é, porque corrupção da mente, a mente está contaminada. Então eles estavam nus, abriram os olhos, eles viram que estavam nus, brotou a vergonha, aquela nudez passou a ser vergonhosa. E aí a vergonha fez com que eles se cobrissem, se escondessem. A vergonha, a culpa, isso é resultado do pecado, da queda, vergonha e culpa. Não é assim no mundo? Esse é o pecado de Adão e Eva que nós herdamos. E aí, 8, vamos lá, 8. Quando ouviram chamar, vamos lá ver, chamar, aqui já está assinalado, Shin, Mem, Ayan, Shin, Mem, Ayan, vamos ler de forma silábica, chamar com Ayan no final, veja que aqui não é Re no final, mas é Ayan, então chamar. E o que significa? Ouvir, escutar, obedecer, compreender, ouvir, dar atenção, obedecer. Ó, veja que ouvir e obedecer está relacionado aqui. Ouvir e obedecer está relacionado. Eu vou tirar para a gente ver o que tem mais aqui embaixo, tá? Ter ouvido, ser considerado, fazer ouvir, emitir som, basicamente isso. Então, chamar Israel, escuta, obedeça, compreenda. É um ouvir de compreender, não é somente escutar, mas é um ouvir para compreender, para entrar na mente, a mente processar e gerar uma atitude. Então, quando eles ouviram a voz, vamos lá, Kuf, Vav, Lamed, cool, voz, som, ruído. Quando eles ouviram a voz de Yahweh,
que andava, ralar. Vamos para ralar aqui. Ralar. Vamos ralar. Halak. Re, lamed, kaf. Kaf no final tem essa grafia aqui diferente. Halak. O que significa? Ir, andar. Tem até um significado aqui diferente, né? Morrer, viver, modo de vida, o processo, né? O processo da vida, halak, ir, andar, proceder, mover, tá sempre em movimento. Esse é o processo da vida. Por isso que aqui é no sentido figurado, esse morrer, viver em modo de vida. Que é o processo da vida que está em movimento. Andar, percorrer. Tá bom até aqui. Então, halak, quando ele estava percorrendo, cadê? Aqui, quando ouviram a voz do Criador, que andava, percorria, estava aí no processo, né, da vida, no Jardim Gan, já lemos, né? Pela viração do dia, veja que aqui, ó, eles traduziram viração do dia, mas a palavra que está aqui é Ruach. Ruach, o Espírito do Criador. Ruach. Resh, Vav, Het. Ruach. Significa o quê? Vento, hálito, mente, espírito. Olha o tanto de significado que está ligado à palavra Ruach. Importante a gente saber todos esses sentidos para meditar quando a gente estiver lendo a respeito do espírito. Então, ó, que mais que tem aqui, ó? Fôlego de ar, espírito quando se respira rapidamente em estado de animação ou agitação, ofegante, né? Entusiasmo, vivacidade, vigor, aqui relacionado à motivação interior, né? O vigor, o entusiasmo, a gente tá no espírito, quando a Bíblia fala assim, tá no espírito de alguma coisa, é esse vigor, essa motivação. Pode ser tanto para o mal quanto para o bem. Coragem, olha, a coragem também está relacionada a Ruach. Coragem é o que move, é o que impulsiona a pessoa a agir. Aí tem temperamento, raiva, aqui no sentido ruim, né? Impaciência, paciência, tá vendo? Ó, pode ser tanto um sentido bom quanto um ruim. É o vento, é o que motiva. É o fôlego. Esses são alguns sentidos de Ruach. Então, quando a Bíblia diz Ruach do Criador, o Ruach de Yahweh, é isso, é o Espírito do Pai, é uma parte do Criador que nos motiva a agir, que nos motiva a viver, que nos motiva a fazer de acordo com a vontade do Pai. O Espírito do Pai que nos guia. E ao mesmo tempo o vento, né? Porque o vento, ele é invisível, mas a gente sabe que ele existe. Isso representa muito, muito bem também, né, o Espírito do Criador. A gente não vê o Espírito Criador, mas ele existe e nos impulsiona, nos motiva a fazer a vontade dele. Isso é maravilhoso. Olha só como quando a gente compreende com o coração o sentido das palavras, o significado profundo das palavras, a gente compreende também o nosso caminhar e a nossa fé aumenta. Então, vamos continuar no texto aqui. Quando ouviram a voz de Yahweh, que estava no processo, né? Vamos entender assim, da vida ali, no jardim, pelo Espírito, né? Na viração do dia, aqui Ruach, junto com o Yom, que é dia, eles se esconderam. Olha a vergonha, olha a culpa que brotou do ato de desobediência. Aqui tá bem claro, gente. Tá aqui de forma bem didática para a gente aprender
a consequência da desobediência. Qual que é a consequência da desobediência e do pecado? Vergonha e culpa. E assim é com todo mundo em todos os tempos. Consequência do pecado de Adão. Fácil de compreender isso, está bem claro. A Bíblia toda fala a respeito disso. E aqui, no livro de Gênesis, nós temos a origem disso. Simples assim. A verdade está à luz, não precisa de nenhuma pessoa iluminada para explicar para a gente. A verdade está à luz, basta que nós entendamos a mensagem. O Pai está à luz, revelando a sua palavra a todos. Agora, quem quer buscar verdades ocultas vai ser enganado pela serpente, porque onde que a serpente vive? Nas trevas, enganando as pessoas. Então, vamos prestar atenção nisso. A verdade do Criador está à luz, mas é preciso ter olhos que enxerguem. É isso que eu estou sempre falando para vocês. Gente, a verdade do Pai está à luz. Se ele deixou a verdade dele à luz, da mesma forma que o Messias veio aqui para que todo mundo conhecesse e soubesse da existência dele, está aqui, ó, a luz na realidade, para que todos sejam indesculpáveis no seu dia do julgamento. A verdade está à luz. O Pai se revela à luz, a verdade está na luz. Verdade sinônimo de luz. Se o Pai é verdade, ele está aqui, ó, para todos, para que todos nós o vejamos. Esse é o entendimento. Agora, quem que anda ali nos escondidinhos, só para um pessoal iluminado, só para uns poucos iluminados, nas trevas? Quem faz assim? É a serpente, é o diabo. Justamente para enganar as pessoas. Então, quando a gente vai para as trevas, a gente já está revelando um coração ali inclinado ao quê? A buscar glória para si. E que não enxerga o que está à luz. Porque o que está à luz a pessoa não enxerga. Então, ela vai buscar conhecimento onde ninguém... vai buscar conhecimento nas trevas. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Verdade e luz. Quando tem luz, nós enxergamos a realidade, nós conhecemos a verdade. Nas trevas, cegueira, escuro, nós não sabemos o que tem ao nosso redor. Trevas. Esse é o entendimento. Está bem claro isso, né? Olha só como é linda a palavra. Então, quando eles viram o Espírito do Criador ali pelo jardim, ouviram? Eles esconderam. Rabá. Vamos ver aqui, esconder. Rabá. Het, bet, alef. Het. Como que a gente pronuncia o het mesmo? Het é diferente de re. Re é tranquilo, H. O het, transliterado como CH, já faz esse som com a garganta, né? Het. Então, vamos ver de forma silábica. Olha aqui a palavrinha. Rabá. Tem o ba e ainda tem o aleph no final para dar o som de A no final também, para não terminar mudo. Então, raba. E o que significa? Esconder, ocultar, ser forçado a se esconder, recuar. Olha só como esses significados tá já relacionado, né, a fazer algo para os outros não verem. Ó a inclinação, mais inclinação pecaminosa aqui, gente. Mais inclinação pecaminosa. Quando perceberam, ouviram a voz do Criador, eles se esconderam, eles ocultaram. Eles com a vergonha, eles se ocultaram da presença do Criador. Não é normalmente o que as pessoas costumam fazer quando cometem pecados? Se ocultar da presença do Criador, se envergonhar diante do Pai? Quando as pessoas pecam, elas se escondem aonde? Nas trevas, porque é oculto, elas ocultam o seu pecado, não é assim que funciona? Por isso que o Messias falou, a luz veio ao mundo revelar a realidade, revelar a maldade das pessoas, mas as pessoas, por serem más, por terem coisas a ocultar, elas vão o quê? Vão para as trevas. Trevas escuro, trevas esconder, trevas oculto.
O simbolismo da Bíblia, gente, é perfeito, desde que a gente medite nesses símbolos. Aí a gente vai ter olhos para compreender a mensagem da forma como ela é. Então, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas, mais ficar no escuro, mais o oculto. Por quê? Porque as suas obras eram más. Olha a maldade relacionada a se esconder, a se ocultar. Ninguém pode saber do meu pecado, ninguém pode saber o que eu faço. Isso é trevas, isso é ocultar, se esconder para que ninguém veja o pecado da pessoa. Não é assim que funciona a vida? Se esconderam da presença panim, vamos ler essa palavra novamente? Que essa palavra é importante. Panim. P, num, yud, mem. Panim. A gente junta o num com o yud, a gente faz essa contração, então fica panim. Com mem sulfito no final. E o que significa? Essa palavra tem vários significados. Pode significar face no sentido de rosto, mas também face no sentido de lado. Tem a face dos cubos, a face do cubo. Cubo tem 4 faces. Tem 4 faces do cubo, gente? É um tilt agora. Pode ser presença, panim também é presença, por isso que a gente vai ler lá, a face do Criador, estava diante da face do Criador, não é necessariamente o rosto, mas diante da presença. Panim também significa diante da presença, não somente rosto, onde tem olho e boca, mas presença. Como advérbio de lugar ou tempo, presença panim. Como preposição em frente de, tá vendo? Em frente de, está diante de, face, né? Existe uma presença, face, diante, esse é o sentido. É sentido de rosto, com olho e boca, mais especificamente, mais especificamente no sentido de diante, assim, você está diante da face, diante da presença. Ok, deu para entender aí, né, gente? Então, eles se esconderam da presença de Yahweh. Adão e a mulher. Os dois se esconderam. Por entre as árvores. Tavek, já lemos, né? Tavek, meio, entre. Árvore etz, do jardim. Então, eles se esconderam entre as árvores do jardim. Por quê? Vergonha. Vergonha de quê? Descobriram que estavam nus. Brotou a maldade no olhar, a maldade nos olhos, entrou o mal dentro do coração, corrompeu a pureza. Consequentemente, vergonha. E a vergonha leva a ocultar a vergonha, ocultar o pecado. Essa é a inclinação de todo ser humano. Foi assim que o pecado entrou no mundo e corrompeu e amaldiçoou toda a terra. Consequência da maldição. Porque como Adão e Eva entrou isso daí dentro deles, consequentemente os seus filhos também viriam com a mesma inclinação. Esse é o pecado herdado de Adão e Eva. Não é assim, gente, que o mundo anda? Se a gente compreende isso daí, do jeitinho que tá aqui, a gente entende o pecado da forma como ele é.
A gente entende muito melhor a malignidade do pecado. Hoje as pessoas relativizam o pecado. Ah, não, foi só por causa disso. Ai, comer um fruto só. Você acha que amaldiçoou toda a terra só por causa do fruto? Não foi isso não. E aí vai inventa um monte de história cabeluda com pecados terríveis aí. Que a princípio não foi isso. Aqui deu origem a todos os outros. Mas é que foi a queda. Eles tinham um mandamento para obedecer. E a desobediência gerou tudo isso. Eles eram seres puros e tinham um mandamento para obedecer. A desobediência levou à corrupção de toda a terra. Por isso que o mal se espalhou na terra. Com o Messias, a luz vem ao mundo e aí nós cremos na luz para andar na luz. E assim andar na contramão dessas inclinações aqui. Pela obediência à palavra. Esse é o entendimento. Essa é a malignidade do pecado. O pecado de desobediência é tão grave que causou isso tudo. Precisamos entender assim. Agora, as heresias, o que elas fazem? Elas relativizam o pecado. Relativizou o pecado, aí a pessoa ainda está vivendo dentro do pecado, porque ela não compreende o pecado. Se ela não compreende o pecado, ela não vai compreender o pecado dentro dela mesma. E se ela não compreende o pecado dentro dela mesma, como é que ela vai andar na luz se purificando do pecado? Por isso que heresias que ensinam a relativizar pecado estão levando as pessoas para mais cegueira e não para a luz. A sã doutrina leva ao entendimento correto do pecado. Veja o pecado dentro de você. As heresias levam para ver pecado nos outros. Mesma inclinação também de Adão e Eva que a gente vai ver nos próximos capítulos. Porque aqui em Gênesis 3 está revelando todas as inclinações que normalmente nós temos e que nós herdamos da queda. Como eu já mencionei, né? Já falou sobre cobiça dos olhos, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Aqui tem a vergonha, olhos maus. Já a dualidade, né? A dualidade. O Adão e Eva, eles não conheciam o lado ruim, o lado mal. Com a queda, com o fruto, eles passaram a ver a dualidade, o lado bom e o lado ruim. E a inclinação leva para o lado ruim. O coração do ser humano é inclinado ao mal, ao que é ruim. Ele conhece o bem e o mal, mas o coração é inclinado a fazer o mal. E vai mostrando aqui vários tipos de inclinações pecaminosas do ser humano. E aí no verso 9, vamos ler 7, 8, 9, né? 7, 8, 9. Agora o 9. Chamou Cará, Yahua, o homem, o ser humano Adão, chamou. Veja que o homem aqui, ele é colocado na figura do próprio ser humano. E Eva, uma parte do ser humano. Logo, Adão está numa posição de liderança e guia, em unidade com a mulher. Por que hoje dá tanta confusão e briga? Porque as pessoas querem a liderança, mas sem estar dentro da unidade. Elas querem a liderança para subjugar os seus semelhantes. E na Bíblia não é assim, a liderança é em unidade. Você é o mesmo que aqueles que você lidera. Unidade, da mesma forma que era o pai com o Messias, o pai é o cabeça do filho. Eles eram um, eles tinham unidade, mas o pai liderava o filho, o pai tinha, era do pai que saiu as palavras que o filho disse. O pai, ele orientava o filho, da mesma forma que o Messias é o cabeça da igreja, em unidade. A ser o cabeça, sentar na unidade, é subjugar os povos, é do mundo e não do Criador. Importante a gente entender isso também, para que a gente saiba aí andar na verdadeira
unidade, entendendo toda a hierarquia que foi ensinada aí para a igreja, né? Chamou Yahweh ao homem, ao ser humano aqui, no caso Adão, ser humano, e lhe perguntou, Amar, onde estás? Vamos ver aqui, onde estás? Como é que foi traduzido? Ai, onde, qual, como? O Criador perguntou para Adão. Por que o Criador perguntou para Adão? Porque Adão era o líder, o responsável, cabeça, o primeiro. Perguntou para Adão. É como numa empresa, existem os subordinados e os líderes. Quando acontece alguma coisa, para quem que o chefe vai perguntar? Para os subordinados ou para aquele que está liderando as pessoas? Para o líder, né? Por isso que o líder precisa ter diligência em liderar, porque se os subordinados eles erram, vai recair a responsabilidade sobre quem está no comando. É assim no mundo, mas ainda na fé. E aí o Criador perguntou, onde está? Onde? Cadê? Será que é porque o Criador não sabia onde Adão estava? Não, ele sabia, mas ele fez a pergunta para ver o que Adão iria responder. Adão se escondeu nas trevas, se ocultou da presença. E o Criador perguntou, onde está? Disse, onde está? Onde? Ele sabia onde Adão estava, mas ele queria ver, ele queria que o próprio Adão respondesse, se manifestasse. Esse é o entendimento. Queria ouvir da própria boca de Adão a resposta por que ele tinha ido para as trevas. E assim fazemos nós diante do Pai também, gente. O pecado nos leva a sair da presença do Criador. E o Criador tá, onde é que vocês estão? Para quê? Para que a gente confesse o nosso pecado. Para nos levar a confessar o pecado. Esse é o momento que a gente confessa. A gente sai das trevas, vem para a luz. Na luz a gente enxerga o nosso pecado e a gente confessa com a boca. Porque o Criador está vendo o nosso pecado, mas Ele quer que a gente confesse para mostrar, estou enxergando também. Esse é o arrependimento que nós devemos ter, gente. Agora, quem não confessa o pecado, o que o Criador está vendo? Está ainda em trevas. Não reconhece que está em trevas. É isso que o Criador vê. É isso que Yahweh vê. Não está na luz. Então o Criador pergunta, onde? Cadê você? Para que a gente venha para a luz, confesse o pecado, revelando assim que a gente está sim enxergando a nossa condição. E aí alcança a misericórdia. Igual a gente lê em Salmos, né? Davi falando, enquanto eu escondi os meus pecados, a minha alma definhava e eu não tinha paz. Mas eu disse, irei e confessarei meus pecados ao Criador. E depois que eu confessei-os, aí a minha alma encontrou regozijo novamente. Eu não li exatamente, tá? Do jeito que foi, mas o entendimento é esse, tá? Porque eu não lembro exatamente as palavras, tá, gente? Mas esse é o entendimento. Então, enquanto a gente estiver nas trevas e no escuro e no oculto, a gente não tá vendo nosso pecado. A gente está se ocultando porque é vergonha, é vergonhoso e a gente não quer saber disso. A gente está como Adão se escondendo do Criador. E isso gera mais vergonha e culpa no coração. É por isso que o mundo está tentando fazer as pessoas rejeitarem a sensação de vergonha e culpa. Tem até exercício, tem livros aí ensinando as pessoas fazerem exercício para cauterizar o coração.
Tipo assim, eu não quero sentir essa culpa. Então, para eu não sentir essa culpa, eu tenho que fazer mal, 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 tantas vezes, até meu coração tá totalmente cauterizado. É assim que o diabo tá ensinando as pessoas. Olha que coisa mais maligna, gente. Para cauterizar o coração, a pessoa tem que fazer aquele mal várias vezes, até ele não sentir culpa por aquilo. É isso que o diabo está ensinando. Enquanto isso, o Criador está olhando, está vendo as pessoas fazendo todas essas obras nas trevas e perguntando: aonde vocês estão? Querendo que as pessoas vão para a luz, que a culpa mexa no coração de uma forma que as pessoas que elas venham para a luz e reconheçam o seu pecado. E aí sim, elas vão ser verdadeiramente libertas, sem precisar andar nas trevas, negando o seu pecado. Porque as pessoas que fazem isso, gente, nunca vão ter paz, mesmo que o coração esteja cauterizado. Então, o Pai espera que nós venhamos à luz, confessemos as nossas misérias, os nossos pecados, para que aí sim a gente alcance misericórdia, que foi o que Adão não fez. Se nesse momento Adão tivesse ido para a luz, confessado seus pecados, muito provavelmente a história seria diferente, não é? Mas a história desse jeito para que a gente também reconheça a verdade aqui e aplicamos essa verdade na nossa vida. Assim a gente pode aplicar essa verdade na nossa vida hoje. Tudo aqui é testemunho para nós. Aqui foi a origem da queda, da maldição. Com o Messias, nós passamos a compreender tudo isso daqui, ó, e andar no caminho da obediência, na luz, nos purificando de todo o pecado. A palavra toda se encaixa, a gente deve andar nessa direção, onde a gente entenda que o pecado é a causa de toda maldição. Porque é isso que as escrituras tratam. Desde a antiga aliança, nos sacrifícios de cordeiro, até a vinda do Messias, que foi o nosso sacrifício principal. Sacrifício perfeito e eterno. Ele veio para nos mostrar o nosso pecado. Tá bom, gente? Então, vou finalizar por aqui. No próximo vídeo, se o Pai quiser, a gente lê aí os versos 10, 11 e 12. Vamos ver aqui no próximo vídeo qual foi a reação de Adão diante da presença do Altíssimo. Aqui já prefigurando também, né, um tipo de julgamento, de juízo. Então, que a gente observe como que o Pai tratou Adão, para que a gente também reconheça, né, saiba como será mais ou menos o juízo do Criador e as nossas justificativas diante do Todo-Poderoso. Tá bom? Vamos saber disso aí no próximo vídeo, se o Pai quiser. Tá ok? Um grande abraço para você, para vocês todos aí, e que o Pai abençoe cada um. Tchau, tchau.